Olá, eu sou Marcos Paulo Braga, assessor de comunicação do IPREM-GV, e irei entrevistar os 3 postulantes à presidência do Instituto. Irei abordar os temas mais relevantes que permearão a gestão do próximo presidente. E você, servidor, é nosso convidado a conhecer a proposta de cada um deles. Quais são suas principais experiências e habilidades que o qualificam para assumir a presidência do IPREM-GV e lidar com as complexidades do sistema previdenciário dos servidores públicos municipais? Marcos, eu fui diretor-geral do Instituto por 4 mandatos, de 94 a 2000 e de 2006 a 2014. Eu tive a felicidade de ajudar na construção da Lei 9.717, vinda ao Ministério da Previdência, que permitiu que os institutos estejam existindo durante esses 30 anos. E a minha formação acadêmica, eu sugeri a criação do Instituto em 1990, culminou com sua criação em 1994. Quando eu saí do Instituto em 2014, meu último mandato, nós tínhamos aqui 204 milhões de reais. Então, eu, sem fugir da necessária modéstia, eu acredito que eu estou habilitado a voltar a dirigir o Instituto e buscar formas de solucionar essa questão financeira, embora saibamos que o prefeito fez bem, já criou um processo de segregação de massa, mas é um processo, é uma lei que só vai dar resultados depois de longo prazo. Como você pretende abordar os desafios de garantir a sustentabilidade financeira do Instituto e garantir que os benefícios dos servidores sejam pagos e protegidos a longo prazo? Bem, voltando à pergunta anterior, só no final eu disse que o projeto de segregação de massa é importantíssimo, já precisava ter sido feito mesmo, mas ele só vai dar resultado a longo prazo. Então a ideia é levar essa questão financeira dos institutos ao governo federal, e digo por quê. O regime geral de previdência, o INSS, na verdade, ele não tem recursos financeiros suficientes para a sua sustentação. Na verdade, o governo federal complementa a folha do INSS todo ano. Na situação do Instituto de Governo de Valadares, considerando que são mais de 1.000 institutos no país, nós acreditamos que pelo menos entre 300 a 400 cidades estejam na mesma situação financeira. Então a ideia é reunir os institutos, como eu fiz em 95, conseguiu trazer em Valadares para um congresso representante de 15 estados brasileiros, levamos a questão ao Ministério da Previdência e criamos uma lei que regulamentou os institutos. Agora a questão não é mais de regulamentação, a questão agora é de dificuldade financeira. Então faremos o mesmo trabalho, iremos ao governo federal para angariar recursos. E o governo federal vai nos atender? Vai, porque nenhum governo que esteja no momento em Brasília, o Ministério da Previdência, não vai querer que 300 a 400 cidades estejam não pagando seus servidores ou fazendo parcelamento disso. Isso é muito ruim politicamente para qualquer governo que esteja lá. Então não é mais uma questão política, mas é uma questão mais realmente técnica e financeira. Qual a sua visão para melhorar a transparência e a prestação de contas no IPREM-GV, garantindo que os participantes do plano estejam informados sobre o desempenho dos fundos e suas implicações? Marcos, pensei nessa resposta hoje em casa e, objetivamente, o sistema de controle já é muito amplo. A nível federal, você tem o Tribunal de Contas, você tem a Câmara de Deputados, o Senado. A nível de município, então vamos chegar aqui mais próximo de nós. O próprio IPREM tem um Conselho Deliberativo, que reúne com o diretor-geral, agora seria presidente, todo mês. Nós temos ainda um conselho fiscal,
nós temos o portal a lei de transparência, nós somos fiscalizados aqui pela Receita Federal, nós somos fiscalizados pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual. Então a questão não é mais de criar mais sistemas de controle, é conscientizar o cidadão e ao contribuinte do IPREM, que são os servidores públicos municipais, eles precisam estar atentos e buscarem se esclarecer a respeito do que eles pagam e como esse dinheiro está sendo gerenciado. Criar esse mecanismo é, na verdade, burocratizar mais e não resolve. Diante das mudanças demográficas e socioeconômicas em curso, como o candidato planeja adaptar as políticas de investimento e os planos de benefício do IPREM para atender às necessidades e expectativas em evolução dos servidores municipais? É claro que a questão das aplicações financeiras, e que nós chamamos de muito comum no Instituto, nós vamos bater a meta de investimento, é algo que é altamente técnico, depende muito da empresa contratada para fazer esse serviço, que ela tem especificamente um economista. Então, o que o Conselho Deliberativo, que é um órgão importantíssimo dentro do Instituto, tem que fazer, junto com o presidente do Instituto, é estar acompanhando a empresa, não é? Porque o dólar, por exemplo, nesse momento está altamente valorizado, né? Então, tudo depende de questões econômicas, de como está o mercado, né? Nesse determinado momento, como é que anda a Bolsa de Valores e o que o diretor deve fazer, hoje o presidente, junto com o conselho, está acompanhando a empresa diuturnamente para saber se ela está batendo a meta. Quais medidas específicas você planeja implementar para fortalecer a solidez financeira do PAN e garantir que ele possa cumprir suas obrigações de forma sustentável, mesmo diante de desafios econômicos e adversidades futuras? Veja, quem der resposta para essa questão do PAN, dizendo que vai resolver o problema, ele pode não estar mentindo, mas pelo menos estará sendo ingênuo. A questão da assistência médica no Brasil, né, e nas instituições privadas, Unimed e outras, está sempre sendo discutida e debatida. Quanto que aumentou o plano de saúde da família, né? O PAN não é diferente. O que eu faria no PAN, que eu acho que será razoável, é um levantamento do período de 2014 até 2023, 10 anos, quanto se gastou com assistência médica e quanto que aumentou anualmente. No mesmo período, de 2014 a 2023, quanto subiu o salário do servidor. O custo da assistência médica, muitos insumos da assistência médica, é baseado em preço de dólar. Então, normalmente, o custo da assistência médica sobe mais do que o salário do servidor. Se você tiver no gráfico, quanto subiu a assistência médica, no outro gráfico, quanto que subiu o salário do servidor, você encontra a defasagem, por exemplo, de 20%. A assistência médica subiu nos últimos 10 anos 70% e o salário do servidor subiu 60%. Então, uma deficiência de 10%. Tendo isso nas mãos, o que a gente pode fazer, ao invés de aumentar o salário, a contribuição do servidor de forma abrupta, da noite para o dia, é fazer esse aumento de forma escalonada, paulatinamente, para que o servidor não sofra muito com o impacto na sua vida pessoal e junto à sua família. Fora isso, eu não acredito que isso... O ideal seria se você pudesse pagar 10% de contribuição, né, e o seu agregado pagasse, por exemplo, R$100 cada um. Mas isso é praticamente não, isso é impossível de fazer. Então, você buscar um meio termo que mantenha o plano de saúde funcionando e não prejudique o servidor público. Como você pretende promover uma governança eficaz e uma gestão estratégica do IPREM-GV alinhada com as necessidades e prioridades dos beneficiários? Olha, esse planejamento estratégico, na última vez que eu estive no Instituto, que foi de 2006 a 2014, nós contratamos uma empresa, ela fez um planejamento estratégico, a partir de conversa com os servidores, não é?
O que eu vou fazer se estiver no Instituto é reunir com o Conselho para ver quais são as prioridades, vou reunir com os servidores para saber deles como é que anda o Instituto, do ponto de vista de pensamento de cada um deles, por isso você tem que trabalhar com as pessoas que estão perto de você, ouvindo-as. Eu acho que a gente tem que ouvir até o porteiro do prédio, porque ele pode passar informações que são importantes, né? E feito isso, feito um diagnóstico, faremos um planejamento para ver se o Instituto, para que os funcionários estejam bem, para que o Instituto esteja cumprindo a sua obrigação, não é? E já fiz esse trabalho de planejamento estratégico. Na empresa privada, esse trabalho é mais fácil de ser feito, né? No serviço público demanda uma série de questões, mas nós vamos tentar fazer sim para melhorar a situação dos funcionários e também para melhorar a situação do próprio Instituto, que é a razão maior, né, de existência da autarquia. O que os servidores do IPREM e seus aposentados podem esperar do candidato caso seja nomeado presidente do IPREM? Olha, podem esperar um comportamento ético, acima de tudo, respeito aos funcionários que vão trabalhar comigo, chamá-los a ajudar a gerenciar a instituição e principalmente buscar uma solução financeira, cuja ideia eu já tenho, para nos dar mais tranquilidade com relação ao déficit financeiro que o Instituto tem. Essa é a minha prioridade. E a segunda prioridade, Marcos, aproveitando a sua pergunta, lógico que eu empreitei aqui no centro da cidade, foi conseguido na minha gestão, em negociação com a Caixa Econômica Federal, e a minha ideia é entregar esse lote para uma empreiteira, para uma holding, seja de Valadares, de Espírito Santo, Rio de Janeiro, para construir um prédio em troca de 1 ou 2 andares, de acordo com o valor do lote, para a gente instalar a sede do PAN e também a sede administrativa. Vocês acabaram de acompanhar as propostas do postulante José Rosa, mas fique com a gente. Na segunda-feira, dia 26, será a vez da postulante Marília Gabriela Soares. Um grande abraço e até a próxima.